Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Nosso Momento. Sim, Nosso Momento. E hoje nós vamos falar de saúde. Eu estou aqui na minha mesa aqui de jantar, trouxe aqui alguns elementos. Nós vamos falar sobre 4 dicas para você viver bem melhor, viver mais e viver melhor. Porque você é aquilo que você come. Esse é o nosso tema de hoje. Você é aquilo que você come. Mas o que será que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Vamos meditar em Gênesis, bem no início da criação. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 29. Olha só o que a palavra do Senhor diz. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Olha só. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra. E ainda mais. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Exatamente. No início da criação, Deus, ele estabeleceu tudo em plena harmonia. Os animais comeriam as plantas que não fossem frutíferas, né? Árvores, plantas que não dessem sementes. E nós, seres humanos, porque aqui na continuidade, no versículo 30, Deus diz assim: E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então as ervas e as árvores e as plantas que não são frutíferas seriam para alimento dos animais. E tudo que dá fruto e dá semente, né? Porque o fruto vem da semente, que seria para a nossa alimentação. Foi assim que Deus estabeleceu para o primeiro casal, para Adão e Eva. Como vocês sabem, o ser humano desobedeceu a Deus, eles dois pecaram, né? E todo o plano original de Deus foi alterado. Por conta disso, entrou a morte nesse plano. Os animais, que antes seriam todos herbívoros, se tornaram carnívoros. E, por conseguinte, os homens também. Nós, seres humanos, né, nos alimentamos de plantas e de animais. Na maioria das vezes, nós somos onívoros, porque ingerimos plantas e animais. Bem, que bom que Jesus veio, né, para nos resgatar, reconstituir essa amizade com Deus e nós podermos ter direito à vida eterna novamente através do sangue de Jesus. Mas a base do que a palavra do Senhor nos disse, a gente vê que Deus, ele preparou tudo tão bem que a gente não precisaria adicionar nada à nossa alimentação. Porque na alimentação natural já contém todos os nutrientes necessários, né, para que nós tenhamos uma alimentação saudável. E hoje eu quero trazer 4 dicas. 4 dicas para que você viva cada vez melhor. Amém? Então, você é o que você come. A primeira coisa que eu quero trazer para você, saúde, é a água. Confesso, eu quero quebrar aqui alguns paradigmas, inclusive na forma como eu fui criada, sabe? Eu fui criada dizendo que fazia mal beber água em jejum. Não, faz não. Muito pelo contrário. O nosso primeiro alimento, porque a água é um alimento, o nosso primeiro alimento ao acordarmos deve ser um generoso copo com água. Não 2 dedinhos de água, não. Um copo, se possível até 2. Qual temperatura, pastora? A temperatura que você gostar. Pode ser natural, gelada, sabe? Meio termo. Enfim, beba um copo com água. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, água. Porque ele vai te reidratar, né? Vai preparar os seus órgãos internos, seu estômago, seu intestino para receber aí sim os elementos. Os alimentos, né? Os alimentos. Então, primeira coisa é água.
esse deve ser o seu primeiro alimento logo ao acordar. E ao longo do dia, você deve continuar se hidratando, né? Ingerindo cerca de 2 litros de água. Existe uma continha que se faz que é a cada quilo corpóreo, você deve ingerir 30 ml de água. Então, mais ou menos assim. Se você pesa 60 quilos, né? 6 vezes 3, 1.800 ml. Bem, uma dica dentro dessa dica da água é a dica da garrafinha. Gente, pra mim só funciona assim. Eu preciso de ter a minha garrafinha com água próxima a mim. Então, toda vez que eu olho para a garrafa, ela me lembra que eu preciso beber água. Essa minha garrafa tem 500 ml. Então, assim, eu já tenho um programa interno, eu já internalizei que eu preciso consumir 4 garrafinhas dessa de água ao longo do dia. Então, geralmente eu faço o seguinte: pela manhã, meu organismo, ele pede muito mais água. Então, eu já percebi o seguinte, que eu consumindo 2 garrafinhas de água pela manhã, uma à tarde e uma à noite, pronto, eu consumo os meus 2 litros de água. Então, adote sua garrafa. Para você, talvez seja logo uma garrafa de 1 litro, e aí você já sabe que você vai consumir essas 2 garrafas ao longo do dia, uma jarra com água. Olha, coloque a água próxima a você, sabe? Eu sei que tem pessoas que toda hora bebem água, que ótimo, eu não sou assim. Então, se você tem dificuldade em beber água, como eu também tenho, adote a garrafa, mas tem que deixar perto. Ou a garrafa ou a jarra, deixa ali pertinho de você. A segunda dica, ai meu Deus, é o açúcar. Gente, eu sou uma formiguinha. Eu amo doce, meu Deus. Só que eu comecei a perceber o seguinte: se eu amo doce, sabe? Só que tem o seguinte, vai me fazer mal, né? Existe uma grande quantidade de pessoas hoje que são diabéticas. E a diabetes é porque o nosso pâncreas não dá conta, né, de processar todo esse açúcar que o nosso organismo já consome. Nós vimos na palavra de Deus que o Senhor nos deu como alimento as plantas, né, os frutos, e os frutos já vêm doces, não é verdade? Então, o nosso grande problema é adicionar o açúcar. É esse o problema, é adicionar o açúcar. Então, se você quer aliviar o trabalho para o seu pâncreas, diminua, elimine. Eu quero até dizer a vocês que no mês passado eu fiz um propósito de 30 dias sem açúcar. Esse açúcar por adição. Porque, na verdade, a gente consome frutas que já tem açúcar. Evitei bolos, biscoitos, sorvetes, sabe? Tudo que vem com açúcar adicionado, eu evitei. Muito embora os carboidratos, eles são transformados em açúcares. Então, assim, se eu já não consumo bombons, sabe? Aqueles doces, aquelas guloseimas, bolos, biscoitos, refrigerante, né? Então, seu organismo agradece. E por que foi que eu tomei essa decisão? Já terminei meus 30 dias, mas eu tomei essa decisão porque, assim, se eu sou uma formiguinha e eu amo açúcar, eu preciso continuar consumindo, entre aspas, esse açúcar, podendo consumir. Porque se eu continuasse sobrecarregando o meu pâncreas, a qualquer momento eu iria desenvolver, né, uma diabetes, e aí seria 0 açúcar por toda a vida. Então, eu tinha que pensar, Wanderley, você vai diminuir o açúcar ou vai ficar sem açúcar para sempre? Eu preferi diminuir o açúcar para aliviar o trabalho do meu pâncreas e poder continuar de vez em quando, depois do almoço, uma vez ao dia, poder desfrutar, né, daquele docinho, daquela sobremesa. A terceira dica é o sal, né? Gente, nós consumimos muito sal e devemos diminuir essa ingestão de sal, porque agora a gente já vai tratar da nossa corrente sanguínea, pressão arterial, problema né, a hipertensão, problema de circulação, são decorrentes do abuso do sal, né? Então, o sal também não faz bem pra gente, nem o açúcar e nem o sal por adição. A gente já consome naturalmente o sal, né? Que é um mineral
ele já está presente em outros alimentos. Então, vamos diminuir o sal. É melhor você diminuir o sal agora do que você desenvolver uma hipertensão e o seu médico passar uma dieta para você de 0 sal. A dica aqui é o seguinte: substitua o sal por outras especiarias, acrescente uma maior quantidade de temperos, orégano, cominho, páprica, sabe? Vai saborizar melhor o seu alimento e você vai reduzir a quantidade de sal. A quarta dica, ai gente, eu não tinha esse hábito, era o hábito da saladinha. Eu fui uma criança muito pobre e na minha casa a salada era uma vez na semana e olhe lá. Daí o que acontece? A gente colocava a salada como se fosse um enfeite do prato. Depois que a gente já tinha colocado tudo, feijão, arroz, macarrão, carne, tudo que tivesse, aí colocava lá 2 folhinhas, sabe? 2 rodelinhas apenas. Depois que eu comecei a aprender, inclusive à luz da palavra de Deus, eu inverti os meus hábitos alimentares. Então, hoje não falta a salada, inclusive a salada crua. Você pode estranhar, mas é só questão de hábito. A salada crua dá bem menos trabalho e conserva todos os nutrientes, né? Então, assim, você não tem aquele trabalho de colocar aquela salada para cozinhar. Porque quando você cozinha a salada, os legumes e as verduras, você perde parte desses nutrientes. Caso você queira muito consumir a salada cozida, o ideal é que seja no vapor, porque vai perder menos nutrientes. Mas a salada crua, gente, você não precisa ter limite para comer, certo? A salada cozida, sim, você tem que moderar nas porções. Então, esse prato aqui, se eu tivesse de comer todo ele, beleza, nutricionista nenhum vai ser contra. Tá? Então, assim, o que é que nós devemos fazer nessa quarta dica? Primeiro, coloque a salada. Vamos inverter? Ao invés de colocar tudo antes e depois a salada, nós vamos colocar primeiro a salada e depois os outros alimentos. Aí sim, você tem uma alimentação balanceada, né? E seu organismo vai agradecer. Você é aquilo que você come, né? Então, às vezes, nós temos tantos problemas, alergias, refluxo, enfim, vários problemas estomacais, problemas inclusive de sono, porque dependendo do que você come ao longo do dia, principalmente à noite, isso vai dar uma interferência na sua qualidade do sono, né? Então, assim, se você quer ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, viva a palavra de Deus. Consuma os alimentos que Deus te deu. Então, vamos recapitular? Nossa aguinha, vamos fazer esse compromisso todos os dias. Ao acordar, nós vamos ingerir o nosso copo com água e ao longo do dia, a nossa garrafinha será a nossa companheira para nós consumirmos os nossos 2 litros de água, ok? E vamos diminuir a ingestão do açúcar e do sal, fazendo também parte dos nossos hábitos agora a nossa saladinha. Com certeza. Depois eu quero que você coloque aqui nos comentários, tá bom? Coloca aqui nos comentários se você tem esses hábitos, se você vai passar a desenvolver esses hábitos a partir de agora, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, né, que é o nosso momento. Deixe seu like para ajudar, compartilhe. Eu tenho certeza que você tem alguma amiga, algum amigo que precisa dessas dicas. Essas dicas servem para mim, essas dicas servem para você, mas com certeza você tem alguém na sua família, no seu trabalho, no seu hall de amizades que precisa dessas 4 dicas. Então compartilhe, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e me segue no Instagram, @provanderly. Até o nosso próximo vídeo, toda quarta e sexta, às 10 da manhã, nós temos vídeo novo em nosso momento. Um beijo para vocês e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.